gente acha que sabe, outros têm um pouquinho de dúvida. Então, para esclarecer de vez, João, o que é um investimento? As pessoas confundem muito, né? As pessoas acham que você ter um patrimônio é você estar investindo em algo. Ah, eu comprei uma casa própria, eu estou fazendo um investimento. E na verdade não. O conceito básico de investimento é algo que você é um aporte que você faz de dinheiro, né, necessariamente, e que ele vai te render algum tipo de remuneração, seja de forma ativa ou seja de forma passiva. Então, se você, por exemplo, compra uma casa, mas você compra essa casa para você compra ela à vista e você compra ela para você alugar, essa casa está te dando mensalmente um rendimento. Então, aí sim pode ser considerado um investimento. Agora, se você compra uma casa para você morar nela, você está comprando um passivo, né? Você está comprando um bem, não deixa de ser um bem seu, que lá no imposto de renda você vai lançar como um bem, um direito, mas é um passivo, ele não é um investimento, porque ele vai te dar gasto com manutenção, ele vai te dar gasto, enfim, com diversas coisas que a gente tem no dia a dia, né? Água, luz, alguns reparos que a gente precisa fazer. Então, não dá para considerar um carro também a mesma situação, a não ser que você compre ele para trabalhar como motorista de aplicativo, ou para fazer delivery, uma moto, enfim, algo que vai te dar um retorno. E aí as pessoas confundem nesse sentido, acham que por estarem comprando algo, adquirindo algo, elas estão investindo dinheiro, quando na verdade não. Ela está imobilizando o dinheiro dela, no caso da casa, por exemplo, né? Que é o dinheiro como se ele fosse transformado em tijolos e feito aquela casa. Então a gente precisa ter essa noção que o investimento é algo que vai te render, até para a gente entender outros conceitos depois, o investimento é algo que vai te render em cima daquele aporte que você fez, né? Dependendo da taxa, enfim, uma série de questões aí que a gente pode ir aprofundando na sequência. E as pessoas também, ultimamente, têm, entre aspas, né, ficado na moda a gente ouvir muita galera falar renda fixa, renda variável. Então, quais que são as diferenças entre elas, a renda fixa e a renda variável? Já que elas se tornaram tão populares, principalmente na pandemia, né? Teve bastante vídeo, assim como você já mencionou, né? Bastante canal no YouTube falando a respeito disso, no TikTok também. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho a diferença entre as duas. Uhum. Então, como eu disse, né, explicando a questão do que é investimento, o investimento, a partir do momento que a gente entende que o investimento é algo que vai nos dar uma renda, né, vai nos dar uma rentabilidade, uma renda, então a gente tem que se apegar nessa ideia. Se a gente vai ter uma renda, essa renda ou ela vai ser fixa ou ela vai ser variável. E aí o próprio nome já diz, né? A renda fixa é algo que está fixado, é algo que a gente sabe, é algo que não necessariamente tem previsibilidade, porque até eu vou dar uma diferenciada nisso, mas ela é algo que já está dada para a gente em contrato, em alguma coisa desse tipo. Já a renda variável, como o próprio nome já diz, é uma renda que vai variar de acordo com o mês, de acordo com, enfim, uma série de questões que vão interferir aí, vai depender do tipo de investimento e tudo mais. Então, na renda fixa, por exemplo, a gente tem a questão dos investimentos pré-fixados, que são aqueles que a gente sabe qual que vai ser a taxa. Por exemplo, o Tesouro Selic, ele é um investimento de renda fixa pré-fixado, porque eu sei que o dinheiro que eu vou investir ali vai render o que tiver dado na taxa Selic, né? A taxa Selic até subiu recentemente, então eu sei que meu investimento ele vai render aquela taxa que está dada. Mas ele também pode ser pós-fixado, ele pode ser atrelado, por exemplo, a uma determinada, a outro indexador, né, que não esteja previsto. Então ele pode ser indexado ao IPCA, que é basicamente mede a inflação do país, né? Mas tem o Tesouro, por exemplo, Tesouro IPCA mais uma taxa de 2%, por exemplo. Então a gente não sabe quanto que vai estar o IPCA, né? Porque o IPCA ele vai sendo dado ao longo dos meses, ao longo do ano. Então a gente não tem essa ideia, mas a gente sabe que vai ser aquela rentabilidade. O IPCA
mais uma determinada taxa. Agora, quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de uma ação, por exemplo. E veja que a gente não fala do valor da ação, ou do valor do título, ou do valor do investimento. A gente está falando do valor da renda, do rendimento que aquele investimento vai lhe trazer. Então, na ação, você pode comprar ela por um preço, você pode vender ela por outro preço, mais alto ou mais baixo, mas não é essa a questão. A questão é que o rendimento dessa ação, se ela for uma ação que paga dividendos, ela vai variar de acordo com uma série de questões, principalmente de acordo com o faturamento da empresa, né? Então, tem meses que a empresa vai faturar mais, vai pagar mais dividendos, tem meses que a empresa vai faturar menos, vai pagar menos dividendos. Então, é essa questão. A renda fixa, a gente já sabe o que é que vai ser pago. A gente já sabe qual é a taxa, né? Ela já está dada no indexador, embora pode ser que a gente desconheça essa taxa, porque ela vai acontecer ao longo do investimento, mas a gente já sabe que taxa é essa. Agora, uma renda variável a gente não sabe. A gente está no escuro, vamos dizer assim. Pode ser que renda muito, pode ser que renda pouco, pode ser que não renda nada. E aí, até por isso que a gente fala da questão da gente ter uma carteira de investimentos diversificada, né? Para a gente não ter todos os ovos na mesma cesta. Porque, digamos, se eu sou um investidor, eu invisto só em ações da empresa X, aí eu vou ter só o rendimento da empresa X. Se a empresa X despencar e não tiver não estiver pagando dividendos de uma maneira interessante, toda a minha carteira vai estar investida naquilo. Então, por isso que a gente fala muito em diversificar a questão dos investimentos, né? Tanto renda fixa, variável, enfim. Falando ainda nisso, João, a gente também tem a taxa Selic, que ela também, a gente ouve muito, né? Ah, a taxa Selic subiu, taxa Selic caiu. Ah, estava em 2, agora está em 4. Então, João, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: o que é a taxa Selic e como que ela tem impacto nos nossos investimentos? Então, o Selic, na verdade, ele é um sistema lá onde acontecem as transações de títulos do governo, né? E aí, dentro desse sistema, existe a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, vamos dizer assim. Então, todas as outras taxas, todos os outros indexadores, elas oscilam ao redor da Selic. Então, se a Selic sobe, as outras taxas também tendem a subir. O próprio IPCA, que vai medir a inflação, a DI, né, que é o CDI, que é o certificado de depósito interbancário, que quando um banco faz empréstimo para o outro, essa taxa também vai subir, vai regular alguns investimentos de renda fixa que a gente tem. Então, a Selic, ela é como se fosse a mãe das taxas, né? É a mesma coisa quando a gente joga uma pedra num lago e aí formam aquelas ondas. A partir do momento que a Selic sobe ou a Selic desce, é como se fosse essa pedra e os reflexos dela são essas ondas que vão impactar nas outras taxas, nos outros indexadores, e aí podem comprometer os investimentos ou subir, né, os investimentos de renda fixa. Teve uma época que a Selic estava muito alta, né? Ela estava na casa dos 15%, e os investimentos de renda fixa eles estavam muito vantajosos nessa época, né? Teve gente que conseguiu alguns investimentos nessa média aí da Selic. Então, ela vai refletir na nossa vida, principalmente nos investimentos, nessa questão. E também na nossa vida cotidiana, né? Na questão da inflação e tudo mais. Tanto que a Selic deu uma subida agora para tentar controlar essa questão da inflação, a questão da alta do dólar. Esse exemplo, o dólar já deu uma estabilizada agora, ele tá querendo voltar a subir, mas ele deu uma caída e tal. Então a Selic ela é meio que isso, ela é meio que um nivelador, vamos dizer assim, né? Ela coloca-se essa barra lá e aí as demais taxas vão oscilando ao redor dessa taxa que é a Selic. Já que a gente está falando de investimento, surge então o meio, né? Antigamente a gente tinha aquele meio tradicional, porém muito caro, que eram os bancos, né? E aí
atualmente a gente tem essa enxurrada de corretoras. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, né? Qual que é o papel das corretoras no processo de investimento? Então, Lucas, as corretoras nada mais são do que empresas, né, intermediárias, instituições financeiras que vão não só congregar todos os investimentos que estão disponíveis, né, no mercado, ou grande parte deles, e apresentar eles para os clientes, né? Eu gosto muito de fazer analogias, assim, exemplos, que eu acho que daí fica mais fácil de entender. É como se as corretoras fossem shoppings, vamos dizer assim. Porque daí você tem a loja A, por exemplo, supondo que uma empresa seja uma loja, né? Está negociando uma determinada ação na bolsa dessa empresa. Aí você quer comprar a ação dessa empresa, mas ficaria custoso, né? Você ir de empresa em empresa, vamos dizer assim, de loja em loja, para você comprar uma ação dessa, uma ação daquela. E imagina, por exemplo, você no centro da cidade, num dia de verão, né, aquele calor, e você tendo que comprar um monte de coisa e você indo de loja em lojinha. E no shopping você tem o ar-condicionado, você tem o elevador, você tem o estacionamento. Então, são uma série de comodidades que você tem e que você tem todos os produtos que você vai precisar comprar, tudo ali disponível para você. Então, o papel das corretoras é basicamente esse. Elas dão aquela filtrada em tudo que está disponível e elas vão te entregar e vão falar, ó, a gente tem isso aqui, a gente trabalha com isso aqui. Aí você, dentro do sistema delas lá, você vai pensar o que é interessante para você, o que você está buscando naquele momento, né, o que você acha que faz sentido para você. E aí, até agora, interessante que a gente tem várias corretoras aí, que nem você citou, e muitas não cobram aquela taxa de corretagem, né? E aí as pessoas até se perguntam, nossa, mas como que elas ganham dinheiro se elas não estão cobrando a taxa de corretagem? Elas ganham, muitas vezes, num pequeno spread que elas fazem, que o spread é a diferença entre o que ela está recebendo para negociar aquela ação ou aquele título e quanto ela vai repassar para o cliente. Então, essa pequena diferença é chamada de spread. Existe o spread bancário, o spread cambial, enfim. E aí elas ganham dinheiro nisso, né? Porque ela também não existe para simplesmente ser boazinha. Ela é uma empresa, como qualquer empresa, ela precisa ter lucro, e assim ela vai cobrar. Não que ela cobre esse spread, mas ela nem chega a te mostrar, né? Ela pegou um título lá de uma determinada empresa, enfim, e negociou lá, colocou para você comprar, ela nem vai falar que ela pegou esse rendimento a, sei lá, 10% ao ano, ela te repassou a 8%. Aqueles dois fica para ela, né? Na hora que a empresa fizer o repasse para ela, ela fizer o repasse para você, aqueles 2% ela vai morder. Né? Então, mais ou menos esse é o papel das corretoras, é fazer esse meio de campo, é como se fosse o shopping, para você ter acesso a todas aquelas lojas que você vai usufruir. Né? Você acha que esses novos bancos digitais que facilitam os investimentos podem acabar substituindo as corretoras? Não, então, o que eu enxergo, na verdade, é uma fusão, né? Que nem se a gente verificar, o Nubank comprou a Isinvest recentemente, né? Acho que tem mais de um ano até, não é nem tão recente assim. Mas o que eu enxergo é meio que uma fusão. Por quê? Porque o que a corretora faz é muito específico da corretora. Então, precisa ter um braço dentro do banco que faça essa parte da corretagem. Então, não é o banco decidiu ser corretora e aí vai virar corretora e vai acabar com todo o resto que existe. É muito específico. É claro que para a gente, enquanto cliente, é mais cômodo o mesmo banco que você trabalha já ter uma plataforma de investimentos ali, como é o caso do Banco Inter, por exemplo. Eles já têm dentro do próprio aplicativo essa base, mas é porque eles têm esse braço de corretora muito bem desenvolvido dentro lá da estrutura deles. Então, eu acredito que seja uma tendência, assim, essa fusão, mas, que nem você fala, acabar substituindo as corretoras, não necessariamente, porque o pessoal
mais velho, por exemplo, ainda é muito apegado nos bancos tradicionais, né? Não conseguiu ainda se desvencilhar, tem que ir na agência para resolver algumas coisas, tem medo de fazer certas coisas pela internet. Então, acho que substituir não vai, mas é uma tendência muito forte, assim, não dá para negar essa fusão que já vem acontecendo, a gente já está vendo isso, e é benéfico para a gente, né? Porque, assim, eu pelo menos faço tudo que eu preciso, assim, de questão bancária pelo celular, faz anos que eu não vou no banco, só vou, assim, se é um caso de extrema necessidade mesmo, mas... Então, eu acredito que é uma tendência essa coisa da digitalização, isso que você colocou das corretoras, elas vão acabar sendo incorporadas assim, né, pelos bancos grandes, tradicionais, digitais, enfim, porque também a base de clientes, né, vamos dizer assim, é o bem mais precioso desse tipo de empresa, a base de clientes, né, porque eles sabem quanto você gasta, eles sabem quanto você investe, eles sabem o que você investe, então é muito mais vantajoso, tanto que o Facebook, né, ele é uma empresa que, fugindo um pouco do assunto, mas ainda no assunto, ele é uma empresa que nada mais faz do que vender os nossos dados, né? Não vender diretamente, mas ele usa o nosso perfil para entregar propagandas que a gente possivelmente vai clicar, possivelmente vai adquirir. Então, o bem mais precioso do Facebook é essa questão da pessoa, né? Do ser humano que está ali interagindo no dia a dia e que está entregando esses dados para eles. Um outro termo que a gente também escuta muito a respeito é o CDI. Então, João, a minha pergunta é a seguinte: o que é o CDI e como que ele tem um impacto nos nossos investimentos? Então, vamos lá. O CDI, né, como eu estava falando, ele é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos, o Banco Central, na verdade, tem uma regra que os bancos eles não podem fechar o dia no negativo. Existem dias que vai sair mais dinheiro do que vai entrar, e aí o banco fica no negativo. Então, eles precisam emprestar dinheiro de outros bancos para poder suprir esse caixa e fechar no positivo. E o que rege esses empréstimos é o CDI, né? É uma taxa que vai remunerar esses empréstimos que um banco faz para o outro. Então, os bancos eles acabam usando essa taxa meio que como lastro nos investimentos que eles vendem, né? Principalmente de renda fixa. Então, é muito comum a gente ver um determinado investimento está rendendo 100% do CDI, está rendendo 150% do CDI. Foi comum agora no final de 2020, né, no segundo semestre de 2020, essas contas de pagamento, PicPay, enfim, PagSeguro e tal, eles estavam remunerando a 150%, 180%, 200%. Teve uma até que remunerou a 250% do CDI. Só que aquela coisa, você tem que ver as entrelinhas, né, dessas ofertas, porque às vezes elas parecem muito vantajosas, mas a hora que você vai ver as entrelinhas, na propaganda eles colocam lá, está rendendo 250% do CDI, muito mais do que a poupança, realmente, muito mais do que a poupança, porque a poupança ela rende 70% da Selic, mais a taxa referencial, que está zerada no momento. Então, ele vai render muito mais que a poupança. Só que o que acontece? A poupança, e aí tem gente que fala que poupança não é investimento, eu discordo, porque, como eu disse, naquele conceito que a gente falou no começo, do investimento ser algo que está te remunerando, né, sobre aquele aporte, a poupança é sim um investimento. Se é um bom investimento, aí já é outro assunto, né? Mas, voltando ao assunto do CDI, até me perdi agora onde eu estava. Da propaganda, né? Eles fazem uma super propaganda e tal. Aí, a hora que você vai ver nas entrelinhas, você precisa depositar, por exemplo, depósito mínimo R$ 1.000, você tem que deixar esse dinheiro no mínimo 6 meses, e daí, se você não deixar, vai render 100% só do CDI, ou vai render 90% do CDI.
então na prática acaba sendo nem tão vantajoso assim. Então o CDI ele é basicamente uma taxa que vai reger a grande maioria dos investimentos em renda fixa, né? Porque ele se baseia nessa questão dos empréstimos que os bancos fazem entre si. Então a gente já falou um pouquinho sobre renda variável, renda fixa, taxa Selic, CDI. Então, João, qual que é o melhor investimento para uma determinada pessoa? Como que ela vai saber qual que é o perfil dela, como que ela acha esse caminho? Já que a gente já falou um pouquinho, e além disso tudo que a gente já falou, a gente sabe que o leque de investimentos é muito grande. Como que eu vou achar o meu perfil? Existe, hoje em dia é igual teste vocacional. Se você digitar no Google teste de perfil de investidor, você vai achar uma infinidade de coisas. Porque dá para a gente dividir basicamente em três grandes grupos, vamos dizer assim, que é um perfil mais conservador, né? Aquela parcela de pessoas que não está disposta a correr grandes riscos, que prefere ter o seu patrimônio ali mais preservado, mais seguro. Aí tem uma parcela que está num grupo mais moderado, que já está disposta a correr um pouco mais de risco, mas também tem um pezinho ali no meio atrás e tal, não quer também expor muito o que tá ganhando, né? E existe um pessoal um pouco mais arrojado, né? Que aí já se joga, não tem medo de perder, ou mesmo com medo vai e faz e tudo mais. E não é assim, não é que é bom ou ruim, porque a gente tem essa coisa, né? Ah, quem não se arrisca, quem não arrisca não petisca, não sei o quê. Tipo, não é que é ruim você ser conservador na questão dos investimentos. É o seu perfil, você tem que respeitar, porque senão você acaba se lançando em um investimento muito Estado? arrojado, muito instável e tal, e aí você acaba perdendo tudo ou uma parte do seu dinheiro, você se frustra, acha que aquilo ali não é para você, enfim, uma série de coisas. E também não dá para a gente achar que são só esses três grupinhos, né? Ou você é isso ou você é aquilo. Não, ele é um leque mesmo que vai desde o mais conservador até o mais arrojado. Isso também varia muito de acordo com a fase da vida da pessoa também, né? Porque, assim, geralmente as pessoas mais jovens, que ainda estão morando com os pais, que não tem tantas despesas no dia a dia, o dinheiro que ela ganha é majoritariamente para o seu próprio uso, né? Embora possa ajudar na casa e tal. Então, as pessoas tendem a arriscar um pouco mais. Agora, se é uma pessoa já um pouco mais velha, que já tem uma família constituída, casou, enfim, tem filho e tal, aí já vai com um perfil mais moderado e tal. E o pessoal, às vezes, um pouco mais velho, já está mais tranquilo, né? Se aposentou, quer deixar o dinheiro ali garantido só para curtir a velhice e tudo mais, não vai se arriscar em coisas que assim que não sabe o que vai dar, quer algo ali mais pé no chão só para terminar os dias em paz, né? Não vai querer algo assim muito, muito desafiador, muito controverso. Então, é um pouco disso, né? A pessoa, primeiro, parte de uma autoanálise. Existem, que nem eu falei, sites aí que você pode recorrer para fazer análise do seu perfil, Na para própria saber. cultura, né, também tem. Na própria corretora você consegue fazer. O próprio banco também, às vezes, quando o banco oferece algum tipo de investimento, você entra lá, antes de você fazer o investimento, ele vai fazer uma análise do seu perfil, vai fazer umas perguntinhas, daí conforme o que você for respondendo, ele vai te dar o seu perfil. Varia muito também de acordo com os seus objetivos, né? Porque, assim, se o seu objetivo tenho 20 anos, quero me aposentar aos 50 e ter uma renda mensal de tanto, aí ele vai analisar esses dados, vai te falar, ó, o ideal para você então é isso, ou é aquilo e tal. Então é muito complexo, né? Não dá para a gente falar, você é isso por causa disso. Não, é uma análise muito pessoal. Primeiro, a pessoa tem que se conhecer, pode levar algum tipo desses sites ou das corretoras, enfim, para fazer essa análise que eles vão estar lá.
vai depender dos objetivos, vai depender do momento da vida daquela pessoa, o que ela planeja para ela. Isso, inclusive, muda, né? Não dá para a gente falar que a pessoa que tem um perfil arrojado hoje, ela sempre vai ter esse perfil, não é assim, a gente muda, hoje a gente pode estar mais conservador, amanhã a gente já pode estar um pouco mais moderado, aceitando mais riscos. Então, isso varia muito, né, de pessoa para pessoa, não tem receitinha de bolo. E isso que eu acho muito interessante também, porque às vezes a gente vê algumas pessoas falando, não, você não pode colocar o seu dinheiro na poupança. Quem tem que saber se eu posso ou se eu não posso sou eu. A gente sabe, as informações estão dadas, né? Poupança rende pouco, poupança é isso, poupança é aquilo. Mas que não pode, não, eu que sei, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Se eu quiser deixar embaixo do colchão, eu deixo. É uma boa escolha? Não é uma boa escolha, mas quem tem que saber disso sou eu, é o meu dinheiro, enfim, as pessoas com quem Sim. eu divido o meu lar, e aí vai, né? Sim. E na dúvida, né? É melhor começar aos poucos e conforme for, você vai vendo, né? Se pode arriscar um pouquinho mais, se avança um pouquinho, retrocede um pouquinho. Tem que ter esse jogo de cintura sempre, né? Com Bom, certeza. colocaram aqui no chat o seguinte, João, para começar uma cartela de investimentos, seria necessário um fundo de emergência? Qual o melhor valor para esse fundo? A pandemia, ela mudou muito a nossa forma de nos relacionar com o dinheiro, né? Principalmente o pessoal, que nem o meu caso. Eu sou servidor público, já passei do estágio probatório, então tenho uma estabilidade. Então, a chance de eu perder meu emprego é uma chance remota. Existe, mesmo antes da reforma administrativa que está se desenhando aí, existem mecanismos legais para que eu seja demitido, mas é mais difícil de acontecer, vamos dizer assim, né? Tem que passar por várias etapas de processo administrativo e tudo mais. Então, no meu caso, 3 meses seria legal, seria bacana. Né? Poderia deixar mais? Poderia, mas aí é uma questão que eu tenho que analisar comigo mesmo. Mas para uma pessoa, por exemplo, que é autônomo e que o negócio dela foi diretamente impactado pela pandemia, a gente já está em pandemia há um ano e meio, né? Então, 3 meses para essa pessoa não seria nada. Né? Então, é muito relativo. Mais uma vez, né? A mesma coisa da questão do perfil de investidor, a mesma coisa da reserva ou fundo de emergência, que a gente também pode chamar de reserva ou fundo de oportunidade, porque ela não é só para uma emergência, ela também pode ser para uma oportunidade. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele não trabalha, essa não é a profissão dele, mas ele gosta muito de carro. E ele entende muito de carro. Então, quando ele vê um carro, assim, às vezes a pessoa comprou no ânimo ali da coisa e não conseguiu dar conta de pagar. E aí a pessoa está vendendo por um preço que ele sabe que está abaixo de mercado. E ele tem uma reserva de oportunidade para esse tipo de situação, que também é a reserva de emergência. Então, aí ele vai lá, o que ele faz? Ele analisa o carro, vê se realmente é aquilo, se está tudo ok, se está abaixo do mercado mesmo, se não tem nenhuma pegadinha por trás, multa, enfim. Revira, né, a vida do carro, vamos dizer assim, de fora a dentro. E aí, se é aquilo mesmo, ele vai, compra o carro e depois ele revende. E nessa revenda, ele consegue, ele consegue um dinheiro em cima, né? Sei lá, 2, 3, 4 mil, dependendo do carro. Sim. Então, essa reserva, ela também pode ser para esse tipo de oportunidade. É algo que você está se programando, não que você está se programando, porque daí ela já foge dessa questão, mas é algo que surge na sua vida de... Isso, né? Algo que não está na Exato. Algo que não tá no seu radar ali, que você identifica, ou mesmo uma emergência, né? Agora, na própria situação do Covid, teve uma época que não havia leitos de UTI e tal, teve gente que teve que bancar UTI particular para parente. Então, é um caso que poderia entrar essa questão. Você começar a investir sem essa reserva assim, não é. Eu não gosto de falar que é errado, é certo, é errado. Eu falei, quem sabe o que é certo, quem sabe o que é errado para a vida, para sua vida é você, né? Eu não posso chegar aqui e falar para você, olha, é errado você usar essa camisa rosa, porque menino veste azul, menina veste rosa.
Mas é aconselhável você ter essa reserva, porque senão, por exemplo, se você já começa a investir de cara em ações que têm uma volatilidade maior, e aí você precisa daquele dinheiro para uma emergência, ou você deixa ele lá e vai pegar um crédito, que daí você vai pagar por um dinheiro, né, um empréstimo, enfim, um cartão de crédito, caso você tenha que parcelar e não consiga pagar, ou você está arriscado a perder dinheiro, né? De repente você comprou a ação por X e daí na hora que você vai vender ela tá valendo metade daquilo que você pagou. Então você está arriscado a perder dinheiro. Agora, se você deixa numa aplicação de renda fixa, uma poupança que seja, ou um CDB, a hora que você resgata, você não vai perder dinheiro. Né? Então, por isso que é aconselhável você ter essa reserva e o tempo da reserva é muito relativo, que nem eu falei. No meu caso, 3 meses talvez seja interessante. Uma pessoa que é autônomo, trabalha diretamente num trabalho que foi prejudicado pela pandemia, talvez 2 anos não fosse o suficiente ainda, porque a gente está vendo aí que a coisa está se estendendo, ainda não está resolvida, né? Então é muito relativo, mas é altamente aconselhável sim que a pessoa tenha esse colchãozinho antes de começar a investir. Quais são os investimentos mais seguros? E, por outro lado, quais são os menos seguros, os que têm aquela ondinha, né? Os mais voláteis, né? Que sobe, desce, que dá aquele medinho na galera. Então, os mais seguros são aqueles atrelados ao Tesouro Nacional, né? Que são os títulos públicos. Porque, assim, basicamente o risco desses investimentos é o risco país, né? Então, assim, você só vai perder esse dinheiro se o Brasil tiver, assim, na ruína, né? Na beira da guerra civil, com inflação lá no alto, quebradeira, empresas fechando, governo desestabilizado. Então, assim, é possível, claro que é possível, mas é uma realidade mais distante. Agora, ações de uma maneira geral, é claro que isso também é muito relativo, mas ações de uma maneira geral, criptomoedas também, são mais voláteis, né? Porque as ações elas estão diretamente ligadas ao faturamento das empresas. E o faturamento das empresas vai oscilar conforme o mercado for se movimentando, né? Conforme os juros aumentarem, o consumo diminui, o faturamento das empresas diminui, o valor de mercado diminui, enfim, vai oscilando mais. É claro que quando a gente vai investir em ações, a gente tem que pesquisar a empresa, pesquisar o histórico, dar uma analisada nos balanços. As pessoas, o que a gente percebe muito, o pessoal que investe em ação, o pessoal não sabe analisar a ação. Porque as ações, para serem analisadas, para você comprar uma ação da forma correta, você não pode se pautar simplesmente pelo ramo de atuação daquela empresa, por exemplo. Digamos que você vá comprar uma ação do Magazine Luiza e uma ação da Petrobras. Teoricamente, são empresas completamente diferentes, que atuam em nichos completamente diferentes. Mas existe uma coisa chamada coeficiente beta da ação. Isso é algo que você só consegue identificar se você analisar os balanços, se você fizer uma regressão histórica e tudo mais, para você analisar o comportamento daquelas ações. Porque quando uma está subindo, a outra está descendo. Ou quando uma está subindo, a outra também está subindo. E se o comportamento delas for parecido, não importa elas serem de segmentos diferentes, vamos dizer assim, de empresas completamente distintas, se o comportamento delas é muito parecido, entendeu? Então você tem que analisar o comportamento das ações e não a que tipo de empresa ela pertence ou a que tipo de segmento ela pertence. As pessoas erram muito nisso e por isso que acabam se frustrando também, perdendo dinheiro, enfim, às vezes investem em startups que são promissoras, mas que muitas vezes por má gestão ou por uma série de questões não conseguem também se alavancar. Enfim, startups aí já entra numa questão de investidor anjo, né, que é outra questão. Mas basicamente é isso. Investimentos mais seguros são os atrelados ao Tesouro Nacional e os mais voláteis estão atrelados a empresas privadas, né? Como que se dá essa relação de risco
barra retorno, né, dos investimentos. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Então, basicamente, quanto maior o retorno de um investimento, maior o risco, né? O risco e o retorno eles são diretamente proporcionais. Por quê? Não faz sentido uma pessoa investir em um determinado produto financeiro que o risco dele seja muito elevado e a remuneração seja muito baixa. Porque, no fim das contas, o investimento nada mais é do que uma forma que as empresas, que os bancos, enfim, têm de captar dinheiro. É isso, o investimento você está emprestando o seu dinheiro para aquela empresa, para aquele banco, e ele vai te remunerar de acordo com o risco percebido daquele investimento. Então, se eu te ofereço uma ação, por exemplo, cuja rentabilidade é muito baixa, mas o risco é muito alto, você não vai comprar, porque não faz o menor sentido você comprar algo que vai te render pouco e que você está ali na corda bamba. Então, o risco ele vai acompanhar, o risco e o retorno eles estão diretamente ligados por conta disso, porque a ideia é captar recursos e você só consegue captar recursos se as pessoas se interessarem pelo seu produto. E as pessoas só vão se interessar pelo seu produto se ele for vantajoso. E ele só vai ser vantajoso se o risco atrelado àquele investimento for proporcional. Aliás, se o retorno atrelado àquele investimento for proporcional ao risco. Do contrário, as pessoas não vão se interessar, você não vai conseguir captar o investimento que você precisa e não vai dar em nada, né? Já que a poupança ela é considerada um investimento ruim, né? Na verdade, por muitos ela nem é considerada um investimento, né? Apesar de dar retorno, então, né? Por que o brasileiro ainda insiste nela? Então, eu coloquei aqui, eu discordo dessas pessoas que falam que poupança não é investimento, porque eu adoto esse prisma, né? Que investimento é tudo aquilo que vai te gerar algum retorno, então, partindo desse princípio, a poupança está me remunerando. Mal, mas está remunerando. E aí, por que o brasileiro investe muito na poupança ainda? Uma, porque ela é segura. Sim, ela é segura. Outra, porque pela praticidade e pela falta de informação também, né? Porque as pessoas, o brasileiro em geral, tem muita preguiça de estudar, de pesquisar, de se informar, né? As pessoas querem tudo muito assim na mão. Eu vejo isso, que falta essa busca de conhecimento e assim, não é nada difícil, né? Você ter uma conta numa corretora e tal. Só que, assim, no Brasil a gente vê que as pessoas trocam de celular, já faz outro Facebook, porque perdeu a senha, não lembra mais como acessa. Agora, você imagina uma conta numa corretora, essa pessoa vai ter condições de gerenciar, né? Mas falta isso, falta correr atrás. E como eu disse no começo também, que é a razão por que eu não me foco muito em investimentos ainda no canal, uma porque eu vejo que é um nicho que tem bastante gente falando a respeito, e outra porque eu vejo essa deficiência clara no brasileiro, né? Como é que eu vou falar de investimentos se eu sei que a pessoa está endividada, se eu sei que a pessoa ainda está guardando dinheiro na poupança? Então a gente tem que ir trazendo alguns argumentos para começar a desconstruir isso aos poucos, né? Vou chegar e vou falar, vamos investir em criptomoeda, galera. Sabe, se a pessoa está com o nome sujo no SPC lá, não teve nem condição de tirar o nome do SPC, de organizar a vida financeira, de organizar o endividamento, entender qual que é essa capacidade de endividamento. Então é isso, medo, falta de informação, praticidade, porque a poupança, já está aqui no banco que eu conheço, já trabalho nesse banco há anos, né, vou colocar aqui na poupança mesmo. Isso como não faz título de capitalização, né? Título de capitalização é pior, porque não está remunerando nada, né? Você fica naquela promessa de ser sorteado. Talvez você seja sorteado um dia. Não vai ser, né? Porque é uma loteria. Então, mas é isso, as pessoas precisam se informar mais, perder o medo de investir, né? Mas primeiro começar a estudar, né? Porque sem estudo, sem busca do conhecimento, a gente mas faz muito mais errado, né? Incorre muito mais em erros, pega caminhos que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento. Então, basicamente, acho que é isso aí. João, eu quero agradecer muito essa sua participação aqui hoje.
O nosso tempo é curtinho, né? Também a gente nem pode abusar muito da sua boa vontade. E eu quero agradecer muito por ter se disponibilizado, né, nessa noite de sexta. É feriado, né, aqui no estado de São Paulo. Não é feriado para nós aqui no IF, mas para a grande maioria das pessoas foi um feriado. E mesmo assim você teve aqui se dispôs a estar aqui. Realmente a gente agradece muito a sua participação. Agradecer a vocês todos por terem me recebido, né, por terem confiado na minha palavra, vamos dizer assim, e parabenizar vocês pelo projeto. É um projeto muito importante, né, que a gente viu, né, os dados que você citou no começo. O Brasil é um país que precisa muito, é muito carente desse tipo de conhecimento, e qualquer iniciativa que a gente faça, por menor que ela pareça, ela sempre vai impactar pelo menos uma pessoa que vai ter, nem que seja um start ali de mudar o comportamento dela, passar a se policiar mais nos gastos, controlar melhor, não se endividar tanto, começar a pensar em investir. Então, isso é muito importante, né? Porque quando a gente tem uma população mais rica, né, mais rica de conhecimento, mais rica, assim, menos endividada e tudo mais, o nosso país roda melhor, a economia roda melhor e tudo tende a se desenvolver, né? Agora, quando a gente está com o nome sujo, a gente está sem crédito, a gente fica ali atrelado a essas amarras, essas algemas, então a gente não consegue se desenvolver e, por conseguinte, o país também fica aí meio atravessado, né? Então, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Espero que o projeto se estenda aí por muitos anos, ou pelo menos até vocês se formarem, e que as sementinhas que forem sendo plantadas germinem e possam florescer aí pelos corações de todo mundo que vocês estão tocando aí com o projeto.